Olá, pessoal, tudo bem? Ayrton Rocha mais uma vez com Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Lembrando, pessoal, ativa o sininho da notificação, compartilha esse vídeo se você gostar e se inscreve no canal, é muito importante para ajudar a gente, tá bom? Você tem amigos aí, parentes, que têm experiência fora do Brasil, entre em contato com a gente, vai ser um prazer ouvir a história dele aqui. Vamos para o que interessa? Hoje nós vamos para os Estados Unidos. Quem vai contar a história dos Estados Unidos exatamente na região de... eu não sei, eu não sou bom de inglês, pessoal. Vamos lá? Deixa eu ver se conseguiu. Warwick, é isso aí? Roseland. Se não for isso, ela vai me corrigir agora. Olá, querida, tudo bem? Olá, tudo bem? Olá, Fala pessoal. a região que você mora aí, se eu pronunciei certo. Se está tudo errado, você pode falar também. A gente demora um pouquinho para a gente aprender, porque é muito... Eu moro na cidade de Warwick, em Rhode Island. Rhode Island. Warwick, Rhode Island. Falei certo? Eu fico entre Connecticut que para os brasileiros aí é Connecticut, Isso mesmo. e Massachusetts. Em Massachusetts, ok. Vamos lá. Se apresenta para o pessoal, fala de que lugar do Brasil você é e o que você fazia no Brasil antes de você imigrar. Meu nome é Fernanda Ivo, sou de São Paulo, capital, moquense, nascida na Moca. Depois eu morei na freguesia. Eu nasci na Moca, cresci em Caieiras, e depois eu fui para a freguesia do Ó, da freguesia eu fui para Pirituba, do Pirituba eu fui para o Piquiri, do Piquiri eu fui para o Parque São Domingos. Minha vida inteira eu trabalhei com marketing, vendas e serviços, e por último eu estava como a coordenadora e gerente de uma imobiliária no Parque São Domingos, Primavera Imóveis, do Otávio, querido, meu querido, meu amigão do peito, nossa, como eu aprendi. Eu fiquei com ele mais ou menos uns 4, 5 anos lá. E entrei para dar uma força em vendas, e quando eu vi, eu já estava o braço direito dele. E trabalhava também com chocolates, e mil e uma utilidades, eu falo que eu sou mil e uma utilidades. E aí, depois de um relacionamento de 14 anos, eu resolvi cabano. Eu já tinha uma vontade assim de conhecer uma outra cultura, eu já tinha vontade de conhecer, de morar num lugar onde o civil é um pouco mais respeitado, onde a gente aprende novas culturas. O inglês sempre foi uma língua, inglês e italiano sempre foram duas línguas que me encantam, e eu sempre achei muito, muito bonito, muito imponente a pessoa falar inglês. Aí eu falei assim, já tinha tentado vários cursos de inglês no Brasil, e eu falei assim, como falar melhor o inglês se não for com os nativos, né? Uhum. E aí eu falei assim, não tem mais nada para fazer aqui. Conversei com o meu criador e falei, pai, eu quero fazer alguma coisa, me dá orientação. E Deus é Deus, né? Deus é maravilhoso, eu sou filha de um Deus vivo, e ele me orientou, e ele pôs tudo no meu caminho, e deu tudo certo. Em 2017, 29 de julho de 2017, eu migrei para os Estados Unidos. Como foi para você tirar o visto? Você tirou no consulado de São Paulo? Foi difícil? Não. O negócio é o seguinte, quando o brasileiro começou a falar, você me corta quando for o tempo, porque eu falo mais do que o homem da cobra, tá, Ayrton? Não, pode falar, ué. Quando eu decidi, foi muito engraçado, eu gosto sempre de contar isso porque foi uma experiência de vida. Quando eu decidi que eu ia embora, eu estava planejando ir embora desde 2012. Ah, Eu me desapeguei do Brasil em 2011, 2010 mais ou menos. Por quê? Eu não concordo com o nosso sistema, eu não concordo com essa politicagem vagabunda que a gente tem. Eu até tive um show, tive um acesso de nervoso ontem, que hoje em dia eu e o Bruno Mamed, a gente tá de parceria no Pod em Casa, que é um podcast. uhum. Blogcast, vamos dizer assim, porque a gente faz ao vivo e depois fica lá. E essa situação no Sul me abalou bastante. E eu estava conversando com um querido que mora lá,
Bento Luiz, Bento alguma coisa, e ele estava contando como é que estava a situação lá, porque é o seguinte, se eu não posso mudar o sistema, então eu também não faço parte dele. Aham. Então, em 2012, eu decidi que eu ia vender tudo e eu ia vir embora para cá, ou para qualquer outra parte do mundo. Eu queria morar no lugar onde o civil é respeitado pelos impostos que são pagos. Sim. E aí eu tinha 3 destinos. Eu tinha Dublin, eu tinha, Aham. eu tinha Portugal e tinha Estados Unidos. O Canadá era um Uma destino opção. também, mas eles são mais difíceis para você conseguir entrar lá, porque a entrevista é feita em inglês ou em francês. Tá. Eu não falava nenhum dos dois. Então eu já estava. Você tem que ter consciência. Eu já estava fora da jogada ali naquele momento. Se eu fosse insistir num visto do Canadá, eu ia conseguir como turista, mas é muito difícil você ficar ilegal no Brasil, no Canadá, Então não dá. Aham. porque eles têm um controle maior. E se eu fosse tentar alguma coisa profissional, porque eles contratam muito estrangeiro para trabalhar lá, eu, eu, eu não ia conseguir também, porque eu não tinha inglês. Então, Aham. a minha opção era ir como estudante e me tornar uma profissional lá com o decorrer que eu tinha 6 meses para isso. De 6 meses a um ano. Você não consegue falar, é muito difícil. Consegue, porque as pessoas se superam, mas eu não ia conseguir falar inglês fluente em um ano. Eu achava. E aí, o meu primeiro destino era Dublin, que a comunidade brasileira é bem forte lá também. Só que, o que eu fiz? Eu fui estudar, fui pesquisar, fui saber o que era. Então, eu entrava em blogs de pessoas que moram lá, que contam diário. Eu entrava no site da imigração e traduzia e perguntava para as pessoas que sabiam. E qual que era o problema? Eu ia entrar como estudante, porque lá em Dublin você consegue, depois de 2 anos, reverter a sua situação de estudante para permissão de residência. Ah, ok. Então, o dinheiro que eu tinha me proporcionava para ser estudante lá. Mas eu não tinha os 3.000 euros que eles pedem nos 30 primeiros dias que você está lá. Tá. Eu só tinha 1.000. E eles te dão esses 30 dias para você levantar esse dinheiro lá. Só que aí você tem Aham. que ter coerência. Como é que você vai levantar 2.000 euros em 30 dias ganhando Sim. salário mínimo em subemprego? Sim. E como estudante, eu só podia trabalhar meio período. Então, Dublin foi descartado. Aí eu falei, bom, Estados Unidos. Aí encerra Dublin e vamos para os Estados Unidos. Então vamos lá. Fui pesquisar sobre os Estados Unidos. Gente, o governo daqui é muito claro. O governo daqui é muito transparente. Se não for, o pessoal cobra. Uma vez por mês existe uma reunião nas prefeituras onde é aberto para os civis e é onde eles dão satisfação de onde vai o seu dinheiro. Uhum. Existe uma comissão de civis eleitos pela comunidade que investiga contas públicas e pede satisfação para o prefeito. Olha, por que você foi em tal dia e pagou tanto nesse hotel? Ah, porque eu não quis voltar dirigindo para casa. Então você vai devolver esse dinheiro porque não é opção. Tá. Tá? Isso é prática, eu estudei e vi isso acontecendo. E aí, 2012, eu comecei a pesquisar já. E comecei a pesquisar e eu pus meu apartamento para vender, meu carro para vender, moto para vender. E nessa época, meu ex-marido é mecânico de avião. Então, a gente Ah, estava ok. pesquisando para ele conseguir a certificação internacional aqui, para que a gente conseguisse vir já com visto de trabalho. E ele, como Uhum. trabalho, eu ia conseguir vir como esposa e acompanhante. Ok. Então, já não ia vir pela porta do fundo, eu ia entrar pela porta da Sim. frente. Sim, sim. E aí, conforme foi passando, a gente acabou separando.
e que ele decidiu um caminho para a vida dele, eu decidi outro. Quer dizer, ele decidiu por nós dois. Aham. E vendemos o apartamento, só que naquela bababá de separação, que foram 14 anos juntos, eu estava meio embaralhada, falei, o Trump estava entrando, aí todo mundo falando, Trump vai deportar, vai fazer, vai acontecer, nananã. E aí eu falei, não, não é a hora agora. E aí, quando eu decidi vir para cá, em 2017, foi numa oração, eu conversei com Deus, falei, ó, se é meu pai, você tem que me escutar. A conversa foi essa mesmo, tá? Eu tô cansada desse lugar, eu não tenho filho, porque eu decidi não ser mãe com 16 anos, e as Uhum. poucas tentativas que me fizeram mudar de ideia não aconteceu. E aí, tava virando 40 anos, tava com 39. Aí eu falei assim: Deus, eu quero uma coisa nova para minha vida. Eu quero aprender a falar inglês, eu quero morar num lugar civilizado, eu quero morar num lugar onde as pessoas têm respeito, tem retorno dos impostos, e se for da sua vontade, abre as portas. E aí, aquele negócio que eu sempre falo: Deus faz tudo menos a tua parte. Aham. Eu fui fazer a minha. Qual que foi a minha? Foi estudar, foi ver quanto de dinheiro eu precisava ficar aqui para sobreviver. Eu tinha um contato que morava em Massachusetts Ok. e já tinha um relacionamento de muito tempo com a minha sogra, com a minha ex-sogra, então era uma fonte confiável. E eu comecei a estudar como que eu tinha que me portar na entrevista, Aham, sim. porque o agente migratório é um ser humano e americano detesta explicação. Eles falam assim: o que você está fazendo aqui? Estou trabalhando. Ponto. A brasileiro já fala: estou trabalhando porque eu vim. Não, quando eu vim para cá, eu entrei e me candidatei. Não, ele não quer saber disso. Você está trabalhando? Estou. O que você faz? Isso. Não sei o quê. Não, não, não. Isso. Eles são assim. E aí eu apliquei e todo mundo falava assim para mim: ah, o seu perfil? Ah, não vai dar certo, porque nessa época eu trabalhava sem registro, eu era uma prestadora de serviço. Aham, sim. E eu falava, vou abrir, não sei, eu estava errado, tá? Como civil eu estava errada, mas como uma parte eu estava errada, mas a outra parte eu não acredito no sistema, para que eu vou pagar imposto? Então eu não abri companhia, nunca abri empresa. Então eu Tá. era uma prestadora de serviço que dava um jeito aqui, outro ali e ia embora. E Ok. fazia meu imposto do jeito que dava. E aí, mas sempre paguei. E aí fui lá, tirei o visto, fiz a primeira etapa, que é um questionário de 40 minutos respondendo coisa no site. Aham, é a 1060. Eu já tinha passaporte, que eu já Ok. tinha ido ao Panamá 2 vezes, e aí você é chamado, depois você paga, na época eu paguei 500 e poucos reais, Uhum. e aí você vai lá e faz o fingerprint, as impressões digitais, Uhum. as impressões digitais. Lá no CASV. Eu fui lá na Pompeia, Aham. na imigração americana. Tirei foto, depois eles marcaram a entrevista. Eu estava disposta a ficar aqui 6 meses para ver como é que era. Então, eu pesquisei o lugar que eu ia morar, porque eu ia vir como turista. Então, para onde que eu decidi vir? Eu decidi vir para Boston. Ok. Diferente de muito brasileiro, Flórida era o último destino que eu queria ir. Por quê? Não gosto da Flórida? Gente, eu nem conheço. Mas eu não queria ir para um lugar onde a língua predominante é o espanhol. Existe americano, sim, claro. Eles falam inglês, sim, claro. Mas é nítido, você ouve pessoas falando lá, gente, como se fala o espanhol na Flórida? Mas não conheço, nunca fui. Uhum. Mas eu queria um lugar que fosse frio e que tivesse uma cultura diferente do que eu não queria viver com hispano, eu queria viver com americano. Ok.
Eu não queria viver com latino, eu queria viver com americano. Aham. Então eu vim para New England. Aí eu fui entender quem que é Massachusetts. Quem que é Massachusetts? O que é Massachusetts? E aí eu me encantei quando eu comecei a estudar Boston. Eu sou puxa-saco de Massachusetts, eu sou puxa-saco de New England, eu adoro esse lugar, eu amo Aham. New Hampshire, Maine ainda não conheço, mas eu amo New Hampshire, é um dos melhores estados que eu conheci aqui. Eu amo Massachusetts, eu gosto de Rhode Island, porque eu moro aqui e é o lugar que eu vivo. Conheço pouco de Connecticut, mas gosto de lá também, pelo pouco que eu conheci. Massachusetts eu conheço muito, porque eu dirigi como Uber, eu dirigi como driver, e eu tive a oportunidade de conhecer algumas cidades através de amigos. Então, Uhum. eu conheço bastante lugares aqui, muitos lugares aqui em Massachusetts. O interior, a roça, como que é a roça aqui, entendeu? É muito gostoso. E aí quando eu fui fazer a entrevista com a gente, ela falou assim: o que você quer fazer em Boston? Aí eu falei assim: eu quero conhecer. Eu gosto muito da história de Boston. Eu quero conhecer os museus. Eu quero conhecer o Boston Common. O Boston Common é o Central Park de Boston. Aham. É um parque lindo que você entra se você quer morar lá, junto com os esquilos. E aí eu fui pesquisando tudo. Eu fiquei semanas estudando a cidade. Então eu falei, eu peguei os pontos fortes. O que você vai fazer como turista em Boston? Eu vou conhecer a culinária, vou conhecer os museus, vou conhecer o Boston Common e vou conhecer os pubs irlandeses. E aí ela pegou, eu respondi isso, ela falou, que museu que você quer ir? Eu só lembrava o nome de 3. Tá. E os outros eu lembrava o nome de referência, do que eles eram. E aí eu fui falando dos que eu mais gostei, porque eu fiz um tour nos museus pelos sites e pelas fotos e pelos os vloggers que descrevem muito bem eles. E aí ela falou: o que você faz aqui no Brasil? Falei: sou gerente de uma imobiliária, trabalho lá há 3 anos, 4 anos. Eu estava com papel de imposto, eu estava com extrato bancário, eu estava com extrato de cartão de crédito, eu estava tudo na minha pasta. Ela não me pediu absolutamente nada. A conversa foi o seguinte: eu olhei no olho dela, que é a mesma estratégia que eu tenho com você, que eu tenho com um cliente que está presencial face to face comigo, que é Uhum. olhar no olho e falar o que eu sabia. E aí ela perguntou quanto tempo eu morava que eu morava naquela casa e eu trabalhava naquele lugar. E dali ela já falou para mim, tá bom. Ela me deu um papelzinho, aprovado, Uhum. daqui a 2 semanas você pode buscar seu passaporte. O meu passaporte, eu tinha escolhido retirar no consulado lá na Pompeia, em Ok. Perdizes, alguma Aham. coisa assim, e porque, infelizmente, a gente não pode confiar 100% nos correios. Sim, sim. E dali, naquele momento que eu já sabia que eu tinha sido aprovada, foi a hora de comunicar a todo mundo, porque até então só sabia eu, Deus e uma amiga. Então, a primeira pessoa que foi saber sobre isso foi meu chefe, e foi uma coisa muito interessante quando a gente tem uma experiência com Deus, e eu falo isso sempre. É incrível, porque eu estava na Marginal Pinheiros, indo para o consulado, e aí eu falei, Deus, eu não tenho plano B. E eu escutei nitidamente Deus falando comigo. Ele falou: você está comigo, não tem plano B. Eu estou à frente. Então, naquele momento, eu já sabia que Deus estava no comando. E aí, peguei, conversei com o meu chefe. Foi 30 dias. E outra coisa, eu tinha uma data na minha cabeça já. Deus já tinha me mandado uma data que era dia 29 de julho. Aham. E isso aconteceu em maio. E aí, Eita, eu certinho. Eu pesquisava avião, eu pesquisava passagem, eu pesquisava passagem, eu pesquisava passagem, e vinha uma voz assim muito clara, Deus falando comigo assim:
Não é dia 17, é dia 29. Não é dia 27, é dia 29. E as passagens oscilando muito o valor, e o dólar eu não tinha ainda. Falei, bom, para tudo. O que a gente precisa agora? Preciso de dinheiro. Fiz Aham. um house na minha casa, vendi tudo, até a jaqueta que eu estava vestindo. A mulher falou assim: quanto é essa jaqueta aí? Eu falei: R$ 100, pode tirar que eu quero ela agora. Vendi todas as minhas coisas, deixei só a cama. Eu combinei com a pessoa que queria, falei: você pode vir buscar a cama numa semana, nesse tal dia. Morei uma semana na casa da minha amiga, que aí não tinha casa. Vendi meu carro. Aí eu achei um grupo de Orlando que quem se associar, quem desse de referência e comprasse dólar naquela casa de câmbio e usasse um cupom, tinha desconto nos impostos e na taxa deles. Ó, bacana. Eu consegui uma taxa de dólar bem atrativa, que na época era 3,30, 3,35, Uhum. e troquei todo o meu dólar com eles e treinei uma pessoa para ficar no meu lugar, na imobiliária, e umas 2 semanas antes, eu não tava eu tinha um budget. Eu criei um budget também. E aí, um planejamento financeiro. Eu criei um orçamento. Então a passagem não podia passar daquele valor. Sim. E aí o dólar fez assim, e as passagens fizeram assim, e eu falei assim: o senhor falou que é dia 29, então põe alguma coisa aí para mim, dia 29, porque até agora tá fora, tá fora do meu planejamento, do meu Sim. orçamento. E aí, a Copa Airline, que é uma companhia que eu recomendo para todo mundo, porque eu já tinha viajado de Copa antes, que eu tinha ido ao Panamá, Ok. mandou um e-mail para mim com promoção para o dia 29 de julho. Olha, E eu consegui 200, $300 mais barato do que a passagem estava. nossa, muita coisa. É Deus, entendeu? E aí eu me arrepio quando eu lembro. Aí eu falei assim, agora, eu lembro que eu tenho muita insônia, né? Então, eu lembro que era umas 2, 3 horas da manhã, eu recebi aquele e-mail na hora, eu já entrei e já comprei. E era dia 29 de julho. Aí eu já tinha vendido tudo, eu já tinha trocado dólar, eu já tinha avisado as pessoas importantes que deveriam saber. E peguei reduzi minha vida em 2 malas. Uma mala, alguns documentos importantes e algumas coisas eu dei para minha irmã. Outras coisas ficaram nessa mala que eu vou buscar esse ano lá na minha amiga, que eu vou ao Brasil esse ano. Legal. Está previsto entre setembro e outubro. E vim com uma mala. Cheguei aqui, você passa pela imigração de novo, é importante dizer isso. Eu Uhum. cheguei com o passaporte, com a reserva do hotel e com a Aham. passagem de volta. Então não tinha o que o agente migratório perguntar muito. Você chegou lá no aeroporto de Boston. É. E aí, o que você vai fazer aqui? Férias. E foi tão simpático que ele começou a falar comigo em espanhol. Aham. Aí eu falei para ele assim: I don't speak Spanish. I speak Português. Era o que eu sabia falar. Eu sabia falar, eu sabia pedir comida, eu sabia pedir, eu sabia falar o que eu falava, Uhum. eu sabia perguntar quanto custava, e eu sabia o raio bai só. E aí, quando eu entrei num ônibus expresso, que eu fui até o terminal para encontrar com a minha amiga lá, o cara, eu perguntei porque aqui não tem cobrador, é o próprio motorista que te cobra. Tá. E aí eu falei para ele, how much is it? Aí ele, eu só escutei isso. Ei, 14 horas de viagem, uma emoção lascada, porque eu nunca vou esquecer o sentimento que eu senti quando a porta do aeroporto abriu.
Sim. Me Porque, conta essa experiência aí, você chegando. Você passou na imigração, abriu a porta. cara, você passa, são 4 etapas para sair do aeroporto. Você primeiro sai e vai buscar sua mala. Quando você está esperando sua mala, tem uns 5 policiais com cachorro te rodeando e olhando para tua cara. Tô falando minha experiência, tá? Porque Tá aí ok, depois tá ok. você publica isso aí, o povo fala, comigo é mentira isso aí. Comigo aconteceu desse jeito. Sim, sim, sim. Aí, tudo bem. Nesse momento, eu fiz um vídeo falando que eu estava chegando e postei. Dali eu fui para a imigração, é outra fila. Aí você passa por uma fila que você cadastra o seu fingerprint e faz o scanner do passaporte. Ok. Daí você vai para a mesma seguida da fila, você vai falar com o agente migratório, Aham, que é nesse momento que ou você vai para a famosa salinha, ou você vai de volta para o aeroporto, ou você vai para fora. aham. Então é importante você saber o que você está falando para ser verdadeiro naquilo. Dentro da Você minha. está trazendo, o que você está trazendo de dinheiro, para onde você está Ele indo. não, ele não perguntou quanto que eu tinha de dinheiro. Ele perguntou Hum, assim: o que você vai fazer aqui? Férias. Quantos dias você vai ficar? 7 dias. Onde você vai ficar? Aí eu mostrei a reserva do hotel. Quando ele abriu meu passaporte, a reserva do hotel e a passagem de volta já estava lá. Aí ele perguntou se tem amigos aqui. Eu falei, não. Estou fazendo contato com uma pessoa que é agente de turismo. Ela que vai levar eu lá nos lugares. Só que eu fui falando isso quebrado. I have a friend. She take me to tour. E era isso que eu falava. Ela vai me levar para um tour. E aí, de lá, eu fui para outra fila, onde tem 350 mil policiais com cachorros. Eram muitos. aham. Eu não contei, porque se você ficar encarando eles, tem algum problema nisso. Então, eu só, na entrada da fila, que é aquela fila que faz assim, ele fez com a mão assim, todos eles são muito educados, tá? Eu nunca fui parada por policial já 4 vezes no trânsito, dirigindo. Imigração, agente migratório entrevistando, órgãos públicos, eu nunca fui destratada. Nunca. Eles fazem uma abordagem tão educada que você não tem como ser grossos com eles. E se você for grosso, ignorante, eles falam: olha, eu estou fazendo meu trabalho. E se você não me respeitar, você vai preso. Uhum. E aí ele fez assim, eu entrei e olhava para todos os lugares, menos para a cara deles, porque eles são lindos, tá? Mulherada, segura, porque americano aqui é lindo. Eles eram lindos, altos e muito charmosos, e eu não podia olhar, porque. E aí eu passei naquela fila, eles checam a documentação de novo, e dali é que você vê a porta de saída do aeroporto. E foi tão real isso que tinha uma africana na minha frente e ela começou a filmar e fazer live dentro do aeroporto. Ela voltou para dentro, Aham. levaram ela para a salinha. Por que você está filmando o Olha. aeroporto? Por que você está filmando a gente? Voltou para a salinha. Ela estava na minha frente. Quase que a minha alma saiu do corpo nesse momento. Eu imagino. Na hora eles já abordaram ela, já pegaram ela pelo braço e já levaram ela para a salinha. Eu nem olhei dos lados, porque eu falei assim: não preciso olhar dos lados, não me interessa, não é meu problema meu. Quando eu abri a porta assim do aeroporto, quando abriu a porta do aeroporto, eu abri, não, a porta é automática. Quando abriu a porta do aeroporto assim, eu vi aquilo, eu senti o cheiro do lugar, minhas pernas tremeram, meu coração encheu de gratidão e esperança de uma vida nova. Eu só consegui agradecer a Deus
e eu só pedi a Deus para não deixar eu cair de joelho ali na porta do aeroporto, que não ia ficar bem para mim, que era a minha vontade. Mas eu não podia fazer isso, porque eu estava num lugar de passagem e em um lugar muito bem supervisionado, muito bem Uhum. vigiado. E aí eu conheci duas hispanas dentro do avião, uma guatemalenha e uma El Salvadorenha, e elas trabalhavam com brasileiras numa creche em Framingham, então elas me ajudaram a ir ao ônibus que eu precisava ir. Ah, ok. E aí eu conheci dentro do avião, fiz amizade. Tinha um americano do meu lado no avião e ele falava assim, blá, 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 blá. Era o que eu escutava, entendeu? Porque eu não sabia o que ele estava falando. Aí eu escrevia, eu falei para ele, I'm sorry, I don't speak English, que era o que eu sabia falar. E eu falo isso até hoje, quando vem um americano encher meu saco, eu falo, sorry, I don't speak English. É porque a gente tem os caroços aqui também, né? Então, Uhum. gente, quando você vai estacionar aquelas baixarias de vaga de supermercado, aquelas baixarias de carrinho de compra passando no teu pé, existe gente mal educada, ser humano existe em todo lugar. E aí, quando você faz aquela grosseria básica de humano, de baixo calão, a pessoa vem tirar satisfação com você. E aí eu espero, não façam isso em casa, gente. Bom. Eu espero, sorry, I don't speak English. Aqui realmente é a terra que o filho chora e a mãe não vê, que você já deve ter ouvido. Aham, muito. Mas é uma experiência incrível, Ayrton. É uma experiência que você tem que estar preparado, você tem que estar disposto, você tem que estar pronto para desafios, porque aqui a gente trabalha de um jeito que a gente não trabalha em São Paulo. Isso porque é assim, eu trabalhava em São Paulo coisa de 14, 16 horas por dia. Aqui, se você quiser, você só dorme 2 horas por noite, nem dorme, entendeu? Aqui Aham. você trabalha muito, de uma forma muito forte, muito responsável, mas a diferença é que quando, mesmo no seu subemprego, você consegue ter uma vida digna. Você consegue ter Sim, sim. respeito, não importa a sua. Importa, claro que importa, que eu não vou fazer apologia a ninguém para vir para cá e ficar ilegal, mas Uhum. nem fazer apologia para o pessoal vir pelo México, que é loucura. Eu vim com visto e acabei ficando. Hoje eu já tenho uma condição mais direita, vamos dizer assim, se é que Uhum. existe essa palavra, mas indiferente se você tem ou não, você consegue trabalhar, se você trabalha honesto. É aquele negócio que a gente aprende quando a gente é criança, né? Os pais ensinam para a gente normalmente. Se você é honesto, trabalha duro e honra a tua origem, você acaba que tendo um retorno disso. Então, quando você trabalha com honestidade, você consegue alcançar e ter uma vida digna, pelo menos. Pagar o aluguel, comprar um carro, Sim, porque sem carro que você não vive. É, sim, é sim. engraçado que no Brasil, para a gente, carro é investimento, aqui é necessidade. Então, Não, até para uma classe social aqui do Brasil é luxo carro, independente da condição que o carro é. Se é um carro baratinho ou se é um carro caro. Só o fato de você ter um carro já para muitas famílias já é um luxo. aqui não, aqui é necessidade. Você tem transporte público? Tem. Funciona? Funciona. É óbvio que, como em todo lugar do mundo, o trem, os transportes públicos funcionam mais ali no meio dos centros, né? Mas Sim. eu tenho aqui 7 minutos da minha casa, eu tenho um aeroporto internacional, eu tenho estação de trem que me conecta a Boston, me conecta a Nova York, em Connecticut, em e se eu pegar o trem-bala, em 40 minutos eu estou em Nova York, entendeu? Uhum. O expresso. Ok. O trem normal é 2 horas e meia, e ônibus eu tenho aqui passando aqui na minha esquina, então tem. Mas como você trabalha, e se você quiser e conseguir, você tem 3, 4 part-times no dia, você tem que ter carro para ter mobilidade. Então, carro aqui é necessidade. É claro que
nós estamos é muito importante dizer isso, que a gente está num país capitalista, e onde você ser rico não é vergonha. Muito pelo contrário, se você é rico, você é winner, você é um vencedor, sabe? Não é vergonha falar. E eu te digo isso porque eu participo de um grupo de empresários americanos, que eu represento uma cliente, que eu trabalho com marketing hoje em dia, e não é vergonha você dizer quanto que você fatura, e quanto que você tem de profit, e qual que é o seu estudo, qual que é a sua bagagem. Não é vergonha isso. Então, existe a diferença cultural, existe os desafios do local, que você tem que aprender a viver num lugar novo. É como se você aprendesse a falar e andar mais adulta. Aham, sim, sim, sim. Existe uma comunidade brasileira bem ativa aqui, e a maioria dos brasileiros aqui, eles trabalham na limpeza, trabalham na construção, trabalham como babysitter. Agora, a comunidade está crescendo bastante na área estética, Sim. e existe muito empreendedores de sucesso aqui, gente que vieram para cá com garra e com força 20, 15 anos atrás e já hoje estão milionários, porque é assim possível. Existem as crises, existem os problemas operacionais, porque vivemos em uma comunidade humana, então sempre vai ter problemas, mas eu digo que eu vivo num lugar onde eu tenho retorno das coisas, sabe? E isso é muito legal. Então, em 2017, eu vim para cá, e quando você chega aqui, você faz um restart. Você deleta, você deleta tudo, você apaga tudo, e não importa se você é médico ou se você era gari aí no Brasil. Aqui você vai ser uma nova pessoa. Uma nova Aham, pessoa profissionalmente falando. Então, sim. como a maioria, eu comecei na limpeza, eu fui para a limpeza, eu entrei para trabalhar numa, num hotel como camareira, e eu limpava 22 quartos por dia. É forte, é pesado, mas Uhum. Sim. você acaba pegando. Eu trabalhava no Hampton Inn, que é uma rede de hotéis do grupo Hilton, e eu era contratada de um brasileiro que prestava serviço para o hotel. Aham, sim, sim. E era basicamente, burocraticamente falando, era assim, mas eu era tratada como funcionária do hotel mesmo, e não tinha Ah, diferença. ok. Aham, aham. Nos meus dias de folga, eu pegava limpeza para fazer como helper. Aqui, assim, as proprietárias de companhias de limpeza, as empresárias as empreendedoras do ramo de limpeza, elas Uhum. têm uma escala de casas, que a gente chama de schedule aqui, Ok. e, e aí tem dias que precisa de helper. Então, Sim. você vai e trabalha pelo dia e ganha pelo dia, e tá tudo bem. E fora isso, eu chegava do hotel, me trocava e trabalhava de delivery 3 vezes por semana para uma empresa que fazia marmite de comida fitness. Ah, ok. Então, o carro me ajudava nisso. Eu tinha que fazer uma disposição. Morava numa cidade que hoje é o maior núcleo de brasileiros, que é em Framingham, Massachusetts. E de lá eu ia para Boston fazer delivery, e de lá eu ia para Marlborough trabalhar, que é uma cidade vizinha. Então, o carro me ajudava a ter essa disponibilidade, a ter essa locomoção, né? Uhum, uhum, sim. A diferença é que existe sim a o status de ter um carro novo, mas as pessoas não ligam para isso. Tanto é que é muito comum ter o leasing aqui, que você paga uma mensalidade para ter um carro novo, troca a cada 2 anos, e se você quiser se tornar proprietário daquele carro, você dá uma entrada para a agência, e por esses 2, 3 anos que você pagou, você consegue ter o carro para você, e você continua com o carro, entendeu? Aham. Então, e com US$ 1.000 você compra um carro de 20 anos atrás, que funciona pra caramba, que ajuda pra caramba. Quando eu cheguei aqui, eu comprei um Taurus, que é um carro. Uhum. Bacana. Se você for pensar bem, quando eu comprei esse carro, ele era de 2000, o carro. E já existia tecnologia assim, era um carro super confortável.
E Sim. esse carro me serviu 1 ano e meio, trabalhando para ir para uma cidade, trabalhando para outra, fazendo outra, e fazendo a correria do dia a dia. E aí, quando acabou, quando quebrou mesmo, o mecânico falou assim: olha, só para eu abrir ele fica mais caro que ele. Então é melhor você vender para o junk. O junk é o ferro velho. E aí Uhum. eu vendi por 100, US$ 150. Já o próprio mecânico já tem um ferro velho que vai buscar o carro lá no mecânico. E eu falei, paciência, vamos para o outro, né? Ah, legal. Eu falo que eu sou um ser humano a ser. Ser humano, eu acho que eu ainda tô nessa categoria. Eu sou um ser humano a ser estudado, porque eu consegui vir para os Estados Unidos, eu consegui achar um namorado e consegui casar com um americano que tem nome de brasileiro. Jura? Qual é o nome dele? Henrique. Ah, Henrique. Meu sogro chama Henrique Manuel Andrade. E ele tem o nome do meu sogro. Jura? E é tão forte isso que ele não sabe nem falar Manuel direito. Que ele nem usa esse nome. Sim. Aí eu, cara, quando eu conheci ele no aplicativo, que aqui é muito comum a gente conhecer as pessoas por aplicativo. A gente trabalha muito aqui. E quando a gente vai para um bar beber, ou para a gente vai para um evento social, onde você vai conhecer pessoas, não existe um flerte direto que nem brasileiro. Então, é muito comum a gente entrar num aplicativo de date, que a gente fala aqui, e um aplicativo de encontro, e a gente conhece as pessoas. E às vezes dá match, né? Muitas, Sim, sim. muitas vezes dá match. Eles são muito práticos, Ayrton. Eles são muito práticos. Então, existe sim a construção do sentimento, do relacionamento, mas eles são muito práticos. É sim, sim, não, não, é muito, muito direto isso. E aí, quando a gente começou a conversar no aplicativo, a gente estava no sale, porque foi no dia do Black Friday. Falei que a gente estava na promoção. E aí, porque a gente começou a conversar no Black Friday. Eu entrei no aplicativo para deletar meu perfil, Sim. porque isso dá uma preguiça danada, é muito chata essa parte. E aí ele começou a conversar comigo, e ele é muito divertido. Ele é muito brincalhão, conversador, vamos dizer assim. Conversador, minha voz, talvez. É só baixar o VCR e tá tudo bem. E aí ele começou a conversar comigo, falei, meu, olha que otário, brasileiro metido americano. Otário. Só Jura? Esse inglês, nome aí. esse nome, idiota. Aí ele teve a gente conversou a noite inteira. E aí ele falou, quero conversar, umas 2 horas da manhã, mais ou menos, ele falou, quero conversar com você. Aí eu falei, não, eu tava estudando, gente, tava indo para a escola falar inglês. Porque aí é o seguinte, você faz 4 anos de inglês no Brasil, e eu já ouvi isso de pessoas que fazem 10 anos, faz 10 anos de curso aí no Brasil, e chega aqui achando que está arrebentando e só fica no the books on the table. É, sim. Só sabe o verbo to be. Porque na hora que o começa, você fala assim, Ah, vou voltar para o kindergarten. E sim. aí, eu sou uma pessoa muito fuçona e autodidata. Então, eu comecei a estudar com 2, 3 perfis no YouTube de americanos que falam português e que ensinam brasileiros a sobreviver aqui. E aí eu comecei a procurar um jeito de estudar sem que eu precisasse pagar US$ 600, US$ 800 por mês. Aham. E aí em Malden, numa cidade de Massachusetts, que é vizinha de Boston, eles têm uma escola lá que o estado de Massachusetts paga essa escola, sustenta essa escola, que chama Immigrant Center Learning, que eles dão aula de second language, que eles falam que é segunda língua, para imigrante. E é Bacana. 100% gratuito Olha. o curso de inglês, porque eles também fazem preparatório para se tornar cidadão, e eles também fazem um preparatório para você ser introduzido no mercado de trabalho. Então, existe oportunidade.
Legal, bacana, gostei. E aí eu entrei, eu fiz o teste. Como eu sempre escrevi melhor do que eu lia e eu falava, eu já fui para o nível 4. E aí eu fui brigar na diretoria, né? Brigar assim, entre aspas. Gente, vocês não podem me avaliar por isso, porque escrever é uma coisa, e ainda preciso falar e ler. Né? E pronunciar e a gramática, como é que eu vou aprender a falar? E aí eles mesmo assim me deixaram no nível 4 e era uma escola de presencial, diária, de segunda a sexta, e aí era das 9 às 11h30 da manhã, e aí eu entrava lá e a professora era americana e não falava nada em português. Ixi, Estava numa sala que predominante por asiáticos e africanos, jura? e eram umas coisas assim que só tinha eu e mais duas brasileiras na sala. A sala era composta por 16 alunos, 14 alunos, alguma coisa assim. Aí é que acaba desistindo, né? No módulo. E aí, quando terminou, a professora falou: "Você está apta a passar?" Eu falei: "Não, não estou. Por favor, me reprova, porque eu preciso aprender mais." E eu já estava na gramática, e aí a minha segunda turma, que eu fui reprovada, a professora era uma chinesa, que vinha para cá, o pai pagava intercâmbio para ela desde os 12 anos, então ela era uma chinesa que falava inglês sem sotaque, Sério, sem sotaque? sem sotaque. E aí ela ensinou muito. Aí a aula desenvolveu mais. Por quê? Porque ela, como imigrante, ela sabia quais eram as dificuldades de um imigrante para aprender a segunda língua. Aham. Então ela começou a treinar muito a escuta da gente, e isso me desenvolveu muito. E aí, quando ele falou para mim, voltando lá na conversa, ele falou assim para mim: eu quero falar com você, porque eu acho que você é scam, você é fake. Eu falei: não, eu sou, eu acho que você que é. Aí ficou essa brincadeira, aí ele falou: tá bom, quero falar com você agora. Eu falei: mas o meu inglês é terrível, você não vai entender. Ele falou assim: well, se a gente está convidando, está combinando de se encontrar e de se conhecer e de tentar um relacionamento, eu tenho que te entender. Aí eu falei assim: é verdade, né? Vamos lá. E aí ele me ligou e era translator, tradutor, Aham. com o telefone, e eu falava: peraí, que eu não sei isso daqui. E aí ele foi me ensinando, e aí no dia seguinte a gente se encontrou e nunca mais se separou. A gente está junto há 4 anos. Olha que bacana. Agora, no dia 28 de maio, a gente faz 3 anos de casado, e em novembro faz 5 que a gente está junto. E quando eu cheguei, eu estava no universo brasileiro. Tá. Então era cômodo para mim. Aí quando eu realizei que aquilo não ia sair, que eu só tinha mudado, eu só tinha mudado da geografia, eu não tinha Aham. como eu queria, falei, não, eu tenho que ir para um universo americano. Então eu juntei com a minha amiga Jéssica, a gente alugou um quarto junto e fomos morar em Malden, que é essa cidade do lado de Boston. Uhum. E aí eu não sabia falar, não tinha aula. E aí, o que eu fazia? Tradutor. Como é que eu pergunto se você está contratando? Então, eu fiz uma busca no Google das pizzarias locais, perto de mim. Porque quando você não é conhecido, e quando você não tem família, não é introduzido, é difícil você conseguir help. Ah, help tá, sim. é difícil você conseguir como helper Aham. de limpeza. E aí, quem é mais aberto, quando eu comecei foi assim, agora eu não sei como é que tá. É, eu, eu chegava, eu pegava post-it, escrevia Fernanda Ivo Delivery, Drive Delivery, que é delivery de pizza, e colocava meu telefone. E chegava e falava assim: ah, bom, como é que eu pergunto para ele se ele precisa? Are you hiring?
e quando eles falavam alguma palavra diferente, eu ficava assim. Quando eu decidi sair do universo brasileiro, eu decidi colocar. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu decidi colocar tudo em inglês. Então, computador, televisão, tudo era em inglês. Mesmo que eu não entendi, era um jeito que eu ia aprender. Sim. E aí, quando eu tirei minha carteira de habilitação, lá na frente, depois de 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos, eu comecei a trabalhar com aplicativo de entrega. E aqui tem um aplicativo de entrega que chama Instacart, que eles fazem delivery de comida. Então, você faz a compra no aplicativo deles, escolhe o supermercado, eu vou lá como driver, compro tudo que você pediu naquela compra, Ah, ok, você que faz a compra. pago e entrego. Então, o aplicativo me paga e o cliente me paga o tips, que é a gorjeta, que aqui é Aham, fácil sim. educação, você não dá gorjeta. O brasileiro não está nem aí ainda, mas já sem educação, é grosseiro você não dar tip. Uhum. E aí eu não sabia os nomes das coisas no supermercado. Então, como tem muita gente idosa aqui, idosa mesmo, tá? 80, 75, é normal a gente ter pessoas trabalhando ainda com essa idade aqui. Elas vão muito cedo para o supermercado e elas são muito solitárias, essas pessoas. E aí você encosta, você chega perto de uma para ficar procurando o que, que a pessoa queria lá, e ela começa a conversar com você. E elas me ensinavam a escolher, elas me ensinavam o nome, elas me ensinavam o que, que era, e eu fui aprendendo junto com Ah, a que legal. e junto com a escola, e é uma construção. Tem gente assim que mora aqui há 20 anos, 24 anos, não fala inglês e tem companhia de limpeza e tem dinheiro, e se eu não sei fazer, eu pago para alguém fazer, entendeu? Que é o que acontece Sim. comigo hoje, que além de marketing, eu pago para representar empresas dentro de grupos, eu sou paga para traduzir documento, e eu nem sou tão boa assim no inglês. É que como o curso lá atrás de contabilidade me deu uma base de imposto e me deu uma base de como funciona mais ou menos as leis, eu sei mais ou menos como é que funciona o caminho. Então, Aham. eu me informo, eu vou e pergunto, o Google está aí para ajudar a gente, tecnologia ajuda muita gente, então eu consigo trazer informação e ir na fonte que traz a informação para a gente. Você, em algum momento, você sofreu algum preconceito por ser brasileira ou por ser imigrante? Não. O que acontece é o seguinte, ainda acontece, tá? Tá. Quando você vai falar com uma pessoa, principalmente business, negócios, trabalho, você vai falar com uma pessoa e que você começa a enroscar muito, eles não conseguem entender o seu acento, eles param de prestar atenção no que você está falando. E ali você tem que ter um discernimento muito rápido para não ser inconveniente. Tá. Mas, em momento algum, aqui tem um feriado que não é novidade para ninguém, que é um dos poucos feriados que a gente tem, que dentro da minha concepção, se eu não tiver errado, a gente tem 3 importantes feriados no ano só, que é o Thanksgiving, Aham. que é o Dia de Ação de Graça, Aham. Que antecede o Natal, não é isso ou não? é na penúltima, é na última quinta-feira do mês, ou é penúltima, Uhum. uma coisa assim. É muito importante para eles. O Natal e o 4 de julho. Uhum. É a data que não se abre as coisas, que as pessoas se reúnem e que você não trabalha mesmo. A companhia do meu marido, eles em novembro eles já começam a compensar a hora para ficar a semana do Natal e do Ano Novo em casa, mas isso não é comum. Isso não Tá, acontece sim. com Sim. frequência. São políticas de empresa. Uhum.
eu comecei a trabalhar, quando eu migrei do brasileiro para o americano para trabalhar, no hotel eu já tinha experiência com um americano. Então eles vinham pedir shampoo, e aí quando eles vinham pedir toalha, shampoo, essas coisas, e eu não entendia, eu falava assim: I don't speak English, show me what do you want? Que eu tinha treinado isso no tradutor. Então eu não Tá. falo inglês, então me mostra o que você precisa, me mostra o que você quer. E aí eles Aham. perguntavam. E quando eles queriam falar alguma coisa comigo, mais do que isso, porque existiam os hóspedes que ficavam mais tempo, e uns queriam que limpasse só o banheiro, não limpasse o quarto. Então, quando eles queriam falar isso, eles escreviam, eu falava assim, speak here. Eu apertava o tradutor, gravava o que eles estavam falando para o tradutor me mostrar o que eles queriam falar. E aí, como você trabalha numa rotina, você vai aprendendo Ah, palavras. sim, sim. Aham. Então, hoje em dia não, hoje em dia eu converso e você aprende com eles mesmo que não precisa pedir desculpa pelo seu inglês. Eles falam assim para mim muitos, tá? Você tá bem? E eu vou te falar uma coisa, eu sou americana e eu não sei falar outra língua, isso é fantástico. A minha advogada, porque quando eu comecei o processo do meu green card, foi muito engraçado que o primeiro dia que eu fiquei com o Henry, ele falou assim, no outro dia, você não está sozinha mais, você já tem um namorado, a gente vai casar e eu vou legalizar você. E eu falei, psicopata, né? Sim. A gente dá risada disso até hoje. E aí, a introdução na família do Henry também foi. Eu tenho um relacionamento muito bom com a minha sogra, porque apesar dela ter casado 16 anos com um português, ela não fala português. Uhum. A minha cunhada é muito interessante, que ela entende muita coisa, mas ela não fala. Então, não existe esse preconceito. Aqui, não. Ah, que Eu, bacana. eu É conheço como se... pessoas que moram no Texas, que é onde as pessoas falam que eles não gostam Aham. de brasileiro. Isso é conversa furada, sabe? Todos os lugares que eu fui dos Estados Unidos até hoje, eu nunca tive rejeição. O que existe é assim, quando você vai no sul, não é um dialeto. Ah, Quando sim, você vai sim, no sim. Pará, não é outro dialeto. Opa, Bahia, Minas Gerais, Que é a mesma Rio de coisa. Janeiro, sim. Quando eu assisto um filme, eu sei quando está sendo filmado em Boston. Tá. É o sotaque. Nova York, eles falam muito abreviado, muito rápido. E no Texas, eles falam abreviado, rápido, com gíria e cantando. Nossa, Então, tem as diferenças. Mas sim, sim. eu não tenho problema com preconceito, eu não tenho problema com discriminação, eu não tenho problema com órgão público, nunca tive. Imigração, a agente migratória foi uma fofa comigo, quando eu fui fazer minha entrevista do Green Card. Eles Aham. perguntam tudo da sua vida. Até o endereço do Brasil, da último lugar que eu morei, eu tive que colocar. Número de referência das pessoas que me conhecem aí no Brasil, 5. E graças a Deus, como a gente é honesto, quando a gente é honesto e a gente faz as coisas com dignidade, a gente faz amizade com o patrão, a gente vira Sim, sim, sim. patrão, a gente tem referências boas em todos os lugares, então eu tenho amigos que são empresários, eu tenho amigos que são de todo jeito aí no Brasil, então eu tinha uma lista de referências, se quisesse, e ela perguntou sobre tudo. Eu não tive problema, porque eu não menti, então eu não menti em nada do que eu falei, então foi uma coisa muito livre, foi uma coisa muito rápida, e ela ainda segurou meu processo por uma semana, porque enquanto ela não vai lá no sistema e coloca aprovado, meu processo está pendente. Sim. Para renovar o meu. Eu já renovei o primeiro, porque o primeiro green card normalmente vem de 2 anos. Ah, ok. Depois que você faz a renovação dele, que são as mesmas documentações,
só que o processo é mais barato. Foi dentro daquele prazo que eles falaram. Como a imigração está com uma demanda muito alta, por conta que o nosso presidente querido aqui, que eu já falo que é nosso, que eu já estou morando aqui mesmo, e ainda não voto, porque eu não sou cidadã. Aham. E é importante as pessoas entenderem que green card não é cidadania. Green card Uhum. é uma autorização de residência, e junto com a autorização da residência vem o work permit, que é a permissão de trabalho. Sim. Tem o Social Security, que é como se fosse o nosso CPF. E a carta de extensão, eles não mandaram o meu green card novo, porque a demanda está muito alta, mas eles mandam um documento oficial assim, ó. Não sei se você consegue ver. Ah, ok. Ok. Sim, Esse, tá vendo, ó? sim. Esse processo aqui, ó, esse número de 171 aqui, ops, é do outro lado aqui. Esse processo de 171, ele é o processo de renovação do green card. E eu tenho que apresentar o meu green card com essa carta, que isso daqui é um papel timbrado oficial do governo. Ok. E ano que vem eu já vou poder aplicar para minha cidadania, porque quando você está casado com americano, e ó, se eu perder esse papel é $500, tá? Nossa. E outra. Então eles já mandam 2, ó. Uhum. Mas isso é só se eu for viajar. E Tá, ok. se alguém pedir, se alguém pedir, algum órgão público pedir, eu tenho que levar. Empresa Uhum. também. Então é assim, as pessoas falam assim: ah, se o policial te perguntar seu status migratório, você não é obrigado a falar. Fala que você não é obrigado a falar. Gente, eu estou no país deles, ele é uma autoridade da minha frente, Sim, respeito. sim. Todas as vezes que eu fui parada, das 4 vezes, 2 perguntaram, das 4 vezes, 2 perguntaram para mim, e eu respondi sem problema nenhum. Sim. Na primeira vez eu não tinha nada, não tinha nem drive license, não tinha nem carteira de habilitação. Falei, eu tenho do Brasil. Ele foi atrás de mim para ver se eu estava falando a verdade, porque na pizzaria. E tá tudo bem, porque a cidade é pequena e o cara tá protegendo o país dele, Sim, sim, tá certo. entendeu? E eu não tenho nenhum problema com esse. Nunca tive problema nenhum com. Já tive problema com gente sem educação, mas só muda o idioma. Alimentação, você já acostumou com a alimentação? Quando você chegou, você achou estranho? Ó, Como foi você aprender também se for trabalhar limpando casa, você lavar a casa sem jogar água? isso daí foi um tchananã. Por quê? Quando você chega aqui, você vai se candidatar para ser helper, existem os grupos de WhatsApp e de Facebook e existe o boca a boca. Ok. Sorte de morar com uma. Eu tive uma experiência bem ruim com a pessoa que me recebeu aqui, porque eu emprestei dinheiro e estava combinado de eu dividir o aluguel com ela. E depois de 20 dias, o namorado dela resolveu ir morar com ela, ela estava grávida dele. Então, ela deu um pelé em mim e ficou me devendo dinheiro. Olha, Tem que tomar cuidado com o brasileiro aqui, porque eles são tristes. Eu falo que uma grande parte de FDP está aqui e a outra está lá em Brasília. Tem que tomar cuidado com o brasileiro aqui. É verdade, é real, tá? E, infelizmente. E aí, quando eu fui trabalhar com. As donas de schedule falam assim: você tem experiência? aham. Se eu falasse a verdade, ninguém ia me contratar, Sim, porque eles querem experiência, mas não dá oportunidade. entendeu? E quando dá oportunidade, te faz limpar 5 casas pela metade do preço. Hum. Existe muita gente aqui que se enriquece com trabalho escravo e trabalho exploratório. E aí, para você ter uma ideia, a diária de 4 casas aqui está entre $125 e $130.
Eu conversei com uma querida semana passada, que ela falou, ela mudou agora há pouco tempo, que ela tá namorando e veio casar com um cara aqui em Rhode Island, e ela falou, Fê, não dá, como é que é isso? 5 casas por $68? Olha, Então, é assim, tem muita gente analfabeta aqui também, tá? Semi-analfabeta, Ayrton. O pessoal trabalha, faz dinheiro, não sabe escrever, não sabe nada, fica solto na mão dos outros, aí o contador faz besteira, e aí a pessoa tem que se consertar, faz contribuição errada, consegue legalização, não sabe nem como direito, sabe? É bem complicado. sim. Isso é um número bem expressivo, tá? Mas voltando lá. Aí eu falei assim, gente, eu sou dona de casa. Eu pagava gente para limpar minha casa no Brasil, diarista, porque eu trabalhava 16 horas e trabalhava 2 empregos e não tinha tempo para limpar minha casa. Mas Sim. eu faço a limpeza da minha casa. Não vou saber mexer no aspirador de pó? Falei, claro que eu tenho experiência. Aí peguei uma querida que me ensinou a trabalhar. Quando eu fui mexer no vacuum, no aspirador, e eu fui tirar pó com um Swiffer. O Swiffer é um espanador de TNT que tem aqui. Ah, ok. Aí o que a gente faz no Brasil quando vai tirar pó? Tira tudo do lugar e Sim, sim. limpa. É. Você não pode tirar nada do lugar. A gente acaba tirando depois. Mas você tem que memorizar para deixar tudo no mesmo lugar. Tem gente que não gosta que tira do lugar. Aham. Americano gosta muito de obra de arte. Então, os vasos, é muito caro. Se quebrar, você tá na merda. Aham. Os bibelozinhos. Eu falei assim, gente, como que eu não vou saber mexer no aspirador? Primeira aspirada, ela falou, você vai ficar com o pó e eu vou ficar com a cozinha e com o banheiro. Geralmente a gente divide assim. Aham. O pó tá incluído o chão. Ah, ok. O chão. E aí você fica meio analfabeto também, tá? Quando você está estudando inglês, você fica meio analfabeto no português também, tá? Então, os includes, o povo que me perdoe aí. Aí, me enrolei tudo nos fios. Aí, quando ela viu eu brigando com os fios e o cano do VEC, do aspirador, ela falou assim: você não tem experiência, né? Vou te explicar como é que faz. Ela me ensinou. Aí ela falou: próxima casa, nós tínhamos 4 casas aquele dia. Próxima casa, você vai fazer a cozinha e o banheiro e eu vou fazer o pó. Uhum. Bom, aí chega lá, a gente tem um produto aqui que chama Clorox. Ok. Se você não tomar cuidado, ele limpa seus pulmões. Forte. Fortíssimo. É uma cândida. Sabe aquelas cândida cloro que a gente compra do caminhão de rua? É mais forte Aham. que aquilo. Só que é em spray. Tem lugar que você não pode jogar aquilo porque mancha. E aí eu fui usar o Clorox. Falei, não, isso aqui não tá errado. Tchá, 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 tchá. A pessoa já saiu do banheiro assim, ó. Tive intoxicação. Aí eu aprendi que eu tinha que usar. Era essencial usar luva e máscara. Ah, ok. Depois quase morre. Quase que você morre, você. Aí eu tive uma alergia forte, uma intoxicação de 15 dias. Ah, nossa. É. Aí, como é que dá brilho na louça? Chama um negócio que chama um index aqui, as louças do banheiro. O index é para limpar vidro, e aí você joga aquilo, passa o papel toalha, fica tudo brilhando. Ah, legal. Ah, você tem que fazer rosinha no papel higiênico. Para quê, gente? Vai cortar o papel higiênico, vai arrancar e vai, né? Aí ela falou: não, é bonito. Aí, como eu nunca consegui fazer as rosinhas, porque a habilidade artesanal nunca foi meu forte, eu fazia o carimbinho que a gente aprendeu no hotel. Então, eu pegava o papel higiênico, cortava no corte, no ticket, aí você faz um triângulozinho, aí você
abre a torneira, fecha e carimba o papel higiênico lá com o negócio da torneira. Fica o carimbinho. Ah, é? É. E aí você vai aprendendo. E o detalhe, uma casa você tem que fazer no máximo em 1h30. Sim. Então vai em duas, uma pega a cozinha e o banheiro, e a outra vai no pó, chão, mop, vai passando. Cozinha. Tem uns negócios aqui de tirar gordura que se você não tomar cuidado, tira seu dedo junto. Tem muita dona, tem muita house clean, que é o nome aqui de faxineira, que tá, Aham. as pontas dos dedos é tudo comido de material de limpeza. Acredito. A saúde custa muito caro aqui. É coisa assim, prendeu um algodão dentro do ouvido, um amigo, um ex-namorado. Foi limpar o ouvido, o algodão soltou do cotonete, ficou preso, Dentro do ouvido. US$ 2.000 para tirar. Nossa. E qual é a. Desculpa, aproveitando o gancho, e qual é o conselho que você daria hoje em dia para alguém que está conseguindo seu green card ou quer ir, vai, Primeiro de então, tudo, está querendo ir para a América morar? Qual o conselho que você daria para essa pessoa hoje em dia que está, independente que seja no Brasil ou qualquer lugar do mundo, querendo ir para a América? primeiro de tudo, pesquisa o lugar que você vai ficar. Para de seguir gente retardada que fica falando que aqui é maravilhoso e que dinheiro dá na árvore. Não existe isso. E eu uso mesmo essa palavra porque é ofensiva, mas é real. Uhum. Chega aqui, você tem que vir com uma reserva. Você chega aqui, você tem que trabalhar muito para você conseguir ver dinheiro na vida, que você tem que ter aí pelo menos umas 2 semanas trabalhando. Até chegar essas 2 semanas, você tem que ter dinheiro para pagar aluguel, você tem que ter, porque aqui não é Brasil, não. Você tem que pagar na frente o aluguel, Aham. você paga e mora. O telefone também, Uhum. você usa, você paga e usa. Comida também, aqui não existe crediário, não existe. Tem ainda uns grupos brasileiros que fazem, mas você não tem conhecimento nisso. Então, pesquisem, estudem, venha com o básico de sobrevivência no inglês, o básico do hi e o bye que eu falo. Aham. Venha certo de que se você não tiver o inglês, você vai ficar na sombra de brasileiro a vida inteira. Sim. Brasileiro aqui são poucos que treinam e que dá valor um no outro, que a maioria explora. E enriquece em cima de mão de obra barata. Sim. A grande maioria tem um grande número de pessoas. Hoje em dia, a gente está vendo uma mudança de quadro, onde as pessoas estão se importando mais com remuneração e com treinamento de pessoas, mas ainda a gente escuta muita atrocidade. Estuda Uhum. o clima, porque cada parte dos Estados Unidos aqui tem uma predominância de clima, Sim. sabe? Então, assim, quando você vai para uma região do Texas, Flórida, tenha certeza de que não vai ter neve, mas vai ter. Tem algumas partes que tem neve, mas que não é extremo frio, mas que tem tornado, que tem tempestades, que tem. Você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado. Você está indo num lugar onde você tem 50 estados de oportunidades. Se você vem disposto a trabalhar com honestidade, que você vai crescer, não venha com prazo de 6 meses, um ano, porque não aprende inglês nesse prazo, a não ser que você Sim. venha numa região, numa condição que eu falo que é de condição de privilégio, que você vem só para estudar. Aham. Aí é uma outra realidade. Agora, se você quiser vir para tentar uma vida diferente aqui, não estou fazendo apologia para ninguém vir e ficar ilegal aqui. Se Uhum. tiver condição de vir legal, fica melhor, porque as portas se abrem mais rápido, sabe? Mas para quem está querendo tirar o visto, estuda. Conhecimento é a chave do negócio, está dentro da caverna. Sim. Se você tiver conhecimento da linguagem dos animais, você não vai ser mordido. Sim, sim, verdade. Entendeu? E Uhum. venha preparado
para começar uma nova vida de trabalho, de desafios e de conhecimento. Morar nos Estados Unidos, morar em outro país, eu sempre achava que o Brasil era uma extensão dos Estados Unidos, por a gente usar muitos produtos americanos. Aham. Mas hoje eu percebo que é diferente, que por mais que a gente use e seja influenciados pelos Estados Unidos em muitas coisas, aqui, morando aqui, é diferente. A gente não está Aham. acostumado com eficiência governamental, a gente não está acostumado com eficiência de policial, a gente não está acostumado com a proatividade e a dinâmica das coisas. Aqui é tudo muito dinâmico. Entenda Sim. as palavras. Aqui Sim. realmente é dinâmico as coisas. Aqui você Uhum. aprende o sim, sim, não, não. E se tiver a ideia de vir novo, é melhor ainda, porque vai ter mais gás para trabalhar e mais chances de crescer. Se você tiver a ideia de faculdade, essas coisas custam muito caro, mas existe muita oportunidade do governo de bolsas, Legal. que tem conhecimento. Uhum. Conhecimento, Ayrton, é a chave do negócio. E agora me fala agora, a hora de você falar sobre o seu business. Fala aí agora sobre o seu business, sobre o seu podcast. Eu tenho Pod em Casa, que ele é transmitido toda semana. Teoricamente, deveria ser todas as quartas-feiras, às 7 horas, mas Aham. o nosso podcast, a gente está fazendo porque a gente acredita no projeto e a gente não tem parceiros ainda. Estamos aceitando parceiros, inclusive. Ok. Nós transmitimos às quartas-feiras, mas quando o Bruno tem evento para cobrir, ou eu tenho algum evento, ou eu tenho alguma reunião, a gente muda o dia. Mas Ok. como a gente faz ao vivo, a gente avisa, a gente faz todo um processo, mas todas as quartas-feiras, eu sou assessora de marketing, então qual que é o meu trabalho? Eu escuto uma pessoa tem um business, ou está querendo começar um business, ou ela já faz informal e está querendo se formalizar, e aí eu sento e eu entendo a necessidade da pessoa. A pessoa precisa de rede social, aí eu vou lá e faço assessoria na rede social. A pessoa precisa de identificação visual, aí eu vou lá e faço a identificação visual dela. O que é identificação visual, Fernanda? Logo, marca, cor, slogan, cartão de visita, flyer, Aham. toda essa parte de impresso e digital. Legal. Eu organizo eventos corporativos também. Tenho aí 3 experiências no último ano aí que me deram uma base bem legal, que você me conheceu através da Cida Arruda, e Aham. eu tive um projeto com ela que chama O Poder da Conexão, onde Isso. eu criei o nome e fiz a dinâmica, e ela entrou com a parte de conexão e, e todo o conhecimento dela também. E fora isso, eu tenho um grupo que chama Mulheres em Ação, Ok. uma das pessoas que lidera o grupo, que é um grupo de mulheres, que a ideia é a gente se unir e criar uma rede de apoio de empreendedoras. Então, uma divulga o trabalho da outra e uma usa o trabalho da outra, que é muito similar a um projeto americano que existe que chama BNI, Business Network International, que é uma roda Uhum. de negócios, que eu também represento uma cliente lá, todas as terça-feiras. Eu levanto lá com o meu inglês tupiniquim e divulgo o serviço dela que é de business. Ok. E eu não divulgo muito isso no meu Instagram, porque eu entendo a necessidade do cliente. Tá. Hoje eu estou com um projeto de uma querida que está abrindo um food truck, e aí ela já faz salgados, coxinha e os quitutes e esfirra, e aí eu estou ajudando ela nas traduções de documentação e ajudando ela a dar entrada nos processos de licença, essas coisas assim. E também já desenvolvi o logo dela, e a gente vai estruturar para depois começar as redes sociais, e eu quero ajudá-la também para entrar nos aplicativos de, de, de comida. Ok, sim, é muito importante. Delivery.
eu quero ajudá-la também nos buffets para ela atender em grande escala. Sim, top. Então, graças a Deus, Deus me deu um dom que é a comunicação e a criatividade, e dentro da necessidade do cliente eu desenvolvo. Então, eu desenvolvo script, eu desenvolvo... esqueci o nome agora, mas é um cronograma, e um projeto do cliente. Eu estou desenhando, vou terminar o desenho de um projeto para uma querida, que ela é uma brasileira, que ela é formada em psicologia e assistência social, e ela é a Vanessa Veríssimo, o nome dela. Ela é especializada em violência doméstica e vítimas de violência doméstica. E a gente está desenvolvendo um projeto juntas também, e eu faço dependendo da necessidade da pessoa. Então, para eu colocar isso no Instagram, fica muita informação. A pessoa fica perdida no que eu faço. Então, eu prefiro me introduzir como assessora de marketing e projetos. E como eu sou comunicativa, eu não tenho vergonha de falar, então eu meto as caras e falo, gente, vamos lá ver o que é, como é que é isso. Sim. E eu escuto o cliente para entender a necessidade dele, porque basicamente é isso, tudo começa em pessoas e termina em pessoas. Sim. Então, qual que é o seu problema? Vamos ver onde eu posso ajudar. Sim. Esse é meu business. O Pod em Casa é um filho que está nascendo. Ontem foi o episódio 4. A gente traz pessoas que têm sucesso e que têm uma história de empreendedorismo e de business para contar. E dentro disso entra história de vida e entra... Eu acho que... Ontem eu vi que você estava online. E a gente está precisando de seguidor para subscriber, que você sabe como é que é isso daí. A gente só consegue fazer o streaming direto pelo canal depois de 50 subscribers. Falta só 14. E eu falo isso com alegria, porque o nosso tráfego é 100% orgânico. Sim. Então, está crescendo dentro do interesse das pessoas. E essa é a Fernanda. Legal. Agora, manda um recado, um abraço para seus familiares que ficaram no Brasil, seus amigos, gente, aqui em São Paulo. E quem quiser me contratar, né? Sim. Quem quiser me contratar, pode me chamar no meu Instagram, FeIvoMKT, de marketing. Então, é FeIVO. Eu brincava muito no meu serviço, que era Igreja Vaca Ovo. MKT de marketing. Pode me ligar no 508-933-0170. O DDI aqui é +1. Pode me chamar no WhatsApp. Eu presto serviço para algumas pessoas no Brasil também. Eu vou colocar no vídeo, no final do vídeo, vou colocar tudo no seu telefone, seu arroba na descrição do vídeo, pessoal. Só procurar lá embaixo. E eu quero, mandar um beijo para os meus amigos do Brasil inteiro. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu falei mais que o homem da cobra. Eu quero agradecer imensamente os brasileiros, os meus amigos que estão aí no Brasil. Quero agradecer o pessoal daqui também, que está aí na nossa audiência. Obrigada, Ayrton, pelo espaço, pela oportunidade. Foi uma surpresa enorme o convite. Imagina, eu que agradeço. Conta comigo aqui para o que você precisar para divulgar seu projeto. Quando você vier aqui, por favor, eu quero um café. Ok. Pra gente, e se quiser até fazer um encontro aqui na região das pessoas que você entrevistou, a gente organiza aí, faz um negócio, vai numa churrascaria brasileira aqui para você entender o churrasco brasileiro, como é que funciona aqui. E obrigada pela dedicação, pelo carinho e pela audiência. Imagina, eu que agradeço você disponibilizar o seu tempo para vir contar sua história maravilhosa aqui para gente. Obrigada mesmo. Agradeço de coração. Um abração para todos. Pessoal, Ayrton Rocha com mais uma história maravilhosa para vocês. Ayrton Rocha do Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, querida.